você vai ouvir o seu devocional em áudio, Palavra de Deus, meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Querido, eu retorno para trazer uma palavra do eterno Deus ao seu coração. Nós vamos ao Salmos 94, versículo 19, e logo na sequência eu quero falar com você sobre ansiedade e depressão. Salmo 94, versículo 19 diz assim: Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Querido, dia desses eu recebi uma ligação com a seguinte indagação: Pastor, eu não sei se estou com depressão ou com ansiedade. Qual a diferença entre elas? Essa pessoa estava passando por dias difíceis em várias áreas de sua vida. E com ela seguia essa dúvida: estaria ansiosa ou depressiva? A ansiedade e a depressão são transtornos que caminham de mãos dadas, meu querido, mas têm causas, sintomas e tratamentos diferentes. Mais de 300 milhões de pessoas vivem com a depressão no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Apenas o Brasil tem cerca de 15 milhões de pessoas diagnosticadas com essa doença. Mas o brasileiro não é só deprimido. Pelo contrário, querido, também é muito ansioso. Mais de 20 milhões de brasileiros têm o transtorno, o que corresponde a quase 10% da nossa população. Então vamos hoje fazer um devocional diferente e vamos tentar entender no pouco tempo que temos neste devocional a diferença entre depressão e ansiedade. Primeiro vamos trazer luz sobre o que é a depressão. Ao contrário de que muita gente pensa, a depressão não é uma doença do mundo moderno. Na verdade, ela acompanha a humanidade ao longo de toda a sua história e até fatores genéticos podem aumentar a predisposição a essa patologia. A depressão pode ter manifestações físicas? Sim, meu querido, ela pode. Como causar uma série de alterações químicas no cérebro da pessoa. Outros gatilhos podem estar associados a circunstâncias externas. Estresse, por exemplo, pode iniciar sintomas depressivos em uma pessoa já predisposta. Há outras causas possíveis para a depressão, como desequilíbrios metabólicos ou hormonais, ambientes de competição constante, falta de afeto e empatia entre as pessoas. Pessoas que têm traumas na vida, como luto, desemprego ou doenças, também são mais propensas a desenvolverem essa condição. E os sintomas mais comuns da depressão são presença constante de pensamentos negativos, sentimentos de culpa, sensação de inutilidade, baixa autoestima, tristeza, diminuição do prazer e do ânimo para as atividades cotidianas. E o que é ansiedade? Sabe aquele friozinho na barriga que dá na hora de uma entrevista de emprego, de um teste, ou até mesmo do primeiro encontro de namorados? Ou o medo de tirar nota baixa antes da prova? Isso é ansiedade. Um sentimento que todo mundo tem de vez em quando e que normalmente não é prejudicial. Mas a ansiedade pode virar uma doença quando ocorre com muita frequência ou vem muito forte, prejudicando tanto a saúde mental como o funcionamento do corpo. Nesses casos, os médicos classificam esse tipo de ansiedade turbinada como um transtorno de saúde mental. Geralmente, se manifesta pelos seguintes sintomas: preocupações, tensões ou medos exagerados sem a capacidade de relaxar, sensação contínua de que algo ruim vai acontecer, medo extremo de algum objeto ou situação, medo exagerado de ser humilhado publicamente, falta de controle sobre os pensamentos ou atitudes, pavor depois de uma situação muito difícil. Sabe, querido, como o nosso tempo é muito curto no devocional, eu quis trazer apenas alguns pontos para que você entenda que os dois quadros são patologias que exigem tanto atenção médica como também espiritual. São doenças psicossomáticas, sim, mas você precisa entender que existe um Deus que pode trazer alívio, como muito bem disse o salmista.
Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Parecia que a doença já tinha dominado o salmista, mas o consolo de Deus trouxe alívio para a alma dele e pode trazer para a minha e para a sua também. Não despreze a ciência, meu querido. Os psicólogos e psiquiatras estão aí para atuar fortemente contra as chamadas doenças da alma. Mas não despreze também a oração, o louvor e principalmente a fé em Deus. Que Deus traga alívio para a sua alma e que você volte a sorrir para a vida. Eu quero orar com você. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso. O mundo moderno, Pai, tem trazido aos teus filhos e às tuas filhas ansiedade e muitos casos de depressão, Pai. Como o salmista, Deus querido, buscou auxílio no Senhor, também através desta oração, recorremos a Ti, Pai. Traga alívio, Pai. Dê domínio próprio, controle, acalme os ânimos, Pai. Visite o teu filho e a tua filha, que talvez nesse exato momento estejam com pensamentos depressivos, pensamentos de fracasso, pensando até mesmo em desistir de todos e até mesmo da própria vida. Vá ao encontro, tirando a tristeza dos olhos e colocando a alegria do Senhor no coração. Leve o teu consolo, Pai, a estas vidas ansiosas e deprimidas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, eu vou encerrando por aqui. No nosso breve tempo, eu espero ter podido te ajudar. Que o Eterno console o seu coração. Que Ele te fortaleça. Se Ele permitir, eu estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.